Senhor presidente, senhores vereadores, público que me assiste em casa, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos os veterinários da nossa cidade pelo seu dia. Hoje é o dia do veterinário e alguns deles são verdadeiros anjos que fazem a diferença para os animais da nossa cidade. Mas o assunto que me traz à tribuna hoje é um assunto muito indigesto. Indigesto na plena acepção da palavra, porque nós vamos falar sobre o foie gras. Os senhores devem recordar que mais ou menos uma semana, 10 dias, houve um protesto na frente de um restaurante lá na Lagoa que anunciou um festival de foie gras. Todas as pessoas que são militantes da causa animal, na proteção animal, estiveram lá se manifestando. Anteriormente a esse fato, eu já havia protocolado nesta casa um projeto de lei proibindo a produção e a comercialização. Então, eu gostaria de explicar, principalmente para os telespectadores, o que é, na verdade, o foie gras, que tem toda uma ideia equivocada de que é uma iguaria sofisticada, que de sofisticada não tem nada. O foie gras é um termo francês que significa fígado gordo. É o fígado de um pato ou de ganso que foi superalimentado, é um fígado doente. O foie gras não é um alimento indispensável, como eu disse, é uma dita iguaria sofisticada, que de sofisticação não tem nada. A produção de foie gras é um processo cruel de sofrimento e tortura e que acaba com a morte de gansos e patos. E essa inchação provocada no fígado desses animais, ela é feita de forma forçada e mecânica. O fígado chega a aumentar de 7 a 10 vezes em relação ao tamanho normal, provocando uma deformação no corpo dos animais. Quanto maior o fígado, mais foie gras e, obviamente, mais lucro. Como os senhores podem ver aqui pela foto, 16 dias antes da matança, um funil de 40 centímetros de comprimento é empurrado pela garganta abaixo do animal, a máquina ou a mão, e despeja uma quantidade de cereais moídos com gordura, que seria o equivalente a 12 quilos e 600 gramas de espaguete para um ser humano. Então, agora, imaginem todos os dias comer 12 quilos de espaguete. A partir daí, desse dia, esse processo ocorrerá diariamente. A partir do 12º dia, este processo é repetido de 3 em 3 horas. Isso é algo que não dá para se conceber, é o cúmulo da aberração e da tortura. De 3 em 3 horas, o que significa 8 vezes ao dia por 5 dias, 12 quilos de espaguete. Não preciso dizer que no 17º dia o animal está morto, e bem morto. A essa altura, o corpo dele está completamente deformado, ele não consegue mais respirar e não consegue mais se movimentar. O animal é aberto e é retirado aquele fígado, que tem um tamanho, eu acho que tem na foto, que é alguma coisa desproporcional. Nesse processo de enfiar esse cano, eles quebram os bicos, é uma tortura atroz. É que agora tem aqui tem as fotos aqui, a gente pode acompanhar. Muito bom, muito bom. Então, é retirado o fígado. Tem aquela foto da comparação do fígado normal e do fígado doente? Então,
aqui a gente pode ver, né, o que fazem. O produto desse processo, dessa aberração, o fígado de um animal torturado até a morte, um fígado doente, é a iguaria tão desejada por alguns. O foie gras ele já foi proibido em 15 países, incluindo Reino Unido, Alemanha, Israel, Noruega, Argentina e Índia. Na cidade de São Paulo, essa lei já foi aprovada e já foi sancionada. Porém, uma liminar de uma associação de restaurantes cassou a lei. Porém, eu tenho certeza que quando o mérito dessa ação for julgado, a liminar vai ser cassada e a lei e a liminar será julgada improcedente. Porque, conforme a nossa Constituição Federal, é vedada a prática de crueldade contra animais e, conforme o Decreto-Lei 24.645, de 34, ele é bem claro, não tem como discutir. Considera-se maus tratos engordar aves mecanicamente. Então, é para abolir essas práticas que protocolei no dia 15 esse projeto. Porque, conforme essa lei vai sendo aprovada em grandes capitais, os produtores começam a se movimentar para locais que estão desprotegidos. E eu gostaria de transformar a nossa cidade numa cidade em que os animais tivessem segurança jurídica e que ela fosse um exemplo dentro do estado de Santa Catarina e dentro de todo o Brasil. E nós estamos avançando muito, muito rapidamente. Então, eu quero que as pessoas saibam o que elas estão comendo, porque elas não sabem, elas se deixam levar apenas pelo nome, foie gras, e elas não têm ideia do que é. Então, com essas fotos, elas são fortes, eu também não gostei, mas elas são necessárias. Porque se nós quisermos evoluir como pessoas, nós temos que nos submeter ao processo civilizatório, que ele é imparável. E significa olhar com mais respeito aos nossos companheiros de jornada nessa nave estelar que nós chamamos de Terra. Muito obrigada.